Bom, deixa eu comentar umas outras coisas que nem são foco aqui desse capítulo. Mas repara só, quando eu escrevi aqui o 12 dezenas, já dá aquela ideia do efeito de quando a gente tem que multiplicar o número por 10, por 100 ou por 1000, ou seja, por uma potência de 10. Isso acontece pelo fato de o nosso sistema de numeração ser na base decimal. Essa coisa de agrupar de 10 em 10 aqui que eu comentei lá no início. Então vem daí a justificativa de quando eu tenho que fazer, sei lá, 35 vezes 10. Fala assim, então escreve 35 e coloca um zerinho. O que está por trás dessa coisa aqui de só colocar um zerinho? Significa o seguinte, 35 vezes 10 é a mesma coisa que perguntar quanto é 35 dezenas, 35 grupos de 10. Então é pegar o 35 e pam, chegar a ele uma casinha, chegar a ele uma casinha, deslocar esse 35 para a esquerda, uma casa para a esquerda. Então o cara que estava, deixa eu pegar um espaço aqui. O 35 que inicialmente a gente escreveria aqui, né, 3 dezenas e 5 unidades, agora 35 dezenas eu tenho que deslocar para cá. Então aí preencho essa casa aqui com um zerinho. Certo? Então, aproveitando aqui para relembrar esse detalhe. Detalhe não, né? Essa coisa é importante. E aí eu posso pensar o contrário também. Essa coisa de multiplicar por 10, 100, 1000 e acrescentar os zeros por conta desses espaços vazios que ficariam aqui nesse quadro, que precisam ser completados. Também pensar agora no caminho contrário, na divisão por essas potências de 10. Na divisão por 10, por 100, por 1000. Que fazer 35 dividido por 10, eu tenho que pegar esse 35 e deslocar agora para a direita. Agora sim, acho que é para cá. Deslocar para a direita no quadro aqui. Então, o 35 que originalmente estaria aqui, 3 dezenas e 5 unidades, o 35 dividido por 10 teria que ficar aqui, ó. Assim. Ou seja, e esse número aqui agora está dividido, né? 3 unidades e 5 décimos. Então, aquela ideia de deslocar a vírgula uma casinha para a esquerda. É porque, na verdade, eu estou deslocando o 35 uma casa para a direita aqui no quadro. Então, a vírgula é essa barra aqui, né? Lembra? Então, por isso que dá esse efeito aqui de deslocar o número para cá. No fundo, também pode ser encarado como deslocar a vírgula para o outro lado. Uma outra coisa que a gente podia pensar aqui sempre que possível, tentar simplificar a forma fracionária. Então, aqui, por exemplo, nem escrevi, agora que eu vi que pulou um aqui, ó. Deixa eu completar. É os 7 centésimos, né? Então vai ficar 7 sobre 100. Esse aqui, o 12 décimos. Eu poderia deixar, né, nesse caso assim, né, não estava sendo pedido para simplificar, mas eu poderia simplificar também. Então, dividindo em cima e embaixo por 2, ficaria o 6 quintos. Esse aqui não dá, esse aqui daria para simplificar por 4, inclusive, né? 12 dividido por 4, 3. 100 dividido por 4, 25. 28 dividido por 10, tá acabando o espaço aqui. Seria só por 2, então ficaria 14 quintos. Esse aqui eu tive que fazer o contrário, né? Esse aqui não dá, esse aqui também não dá. Então pronto, né? Poderia pensar nisso aí. Mais um detalhe aqui, todas essas casas que estão vazias aqui, eu poderia completar com zeros também. Claro, nesse caso aqui, por exemplo, no item C, aqui eu sou obrigado a preencher essa casa com zero, porque eu preciso informar qual é a parte inteira quando eu vou escrever o número na forma decimal. Ok? Mas eu poderia também escrever o 12 como, sei lá, 0,12, por exemplo. Tá? Não é necessário, mas é possível. Ou poderia também colocar o zero aqui, por exemplo. Tá? 12 é a mesma coisa que, então, 12,0. Ou vírgula 00. Tudo bem? Então, é até aquele primeiro exemplo que eu falei, né? É o famoso zero à esquerda, né? Então, que realmente não faz diferença nenhuma. O zero à esquerda da parte inteira. Porque aqui, por exemplo, colocar no item D esse zero aqui à esquerda do 7, na parte decimal, na parte quebrada, faz toda a diferença.
né? Se eu não colocasse ele, ficasse só 0,7, esse 7 aqui não estaria na casa dos centésimos, estaria nessa casa dos décimos. Mas, então, cuidado para não... Agora, existe também o que seria equivalente ao zero à esquerda da parte inteira, existe o zero à direita da parte quebrada. Então, é isso que eu falei, do 12 ou 12,0, que é a mesmíssima coisa, não estou alterando em nada o meu número. Ou eu poderia fazer isso aqui também, em vez de 0,3, colocar 0,30, né, 0,30, ou outro zero aqui, 0,300, não importa. Tá? Até na leitura aqui para a forma fracionária, também dá para ver que é a mesma coisa. Repara, aqui está inicialmente, né, em azul, está o 3 décimos, mas agora eu escrevi o 30 centésimos. Se eu quiser colocar essa forma também na forma fracionária, 30 centésimos, dá para ver que são frações equivalentes também. Uma outra forma de ver que é a mesma coisa, que não faz diferença. Tudo bem? E por fim, vamos identificar aqui as frações, olhar a forma fracionária aqui, aquelas frações que são maiores do que um inteiro. Tá? Então aqui, por exemplo, 1,2, aqui, 12 décimos, pegar aqui o 6 quintos, destacar isso aqui, destacar aqui o 12 quintos, né, que é o 2,8, marcar isso aqui também. Ah não, perdão, 2,8 isso aqui é o 14 quintos. O 12 quintos é o 2,4, que também é maior do que inteiro. E pronto, deixa eu pegar essas três frações aqui e essas três formas decimais. Pronto, peguei essas três frações aqui que são maiores do que um inteiro para eu mostrar uma outra forma de representar uma outra notação de fração. Que é o seguinte, são todas aqui então frações impróprias, aquela coisa, né, que o numerador é maior do que o denominador, então maior do que o inteiro. A gente pode reescrever essa fração de uma forma mista. Tem o nome de fração mista, inclusive. Que é separar essa fração em parte inteira também e a parte quebrada também na forma de fração. O 6 quintos, então, assim, para ficar mais evidente, é a mesma coisa que 5 mais 1 sobre 5. Tá? Aqui eu então peguei, né, o quanto que esse cara passa de 5. E aí eu vou subdividir isso aqui, essa fração, dessa forma aqui. Separar em duas frações. Por quê? Então isso aqui vai ficar 1 inteiro, né? 5 quintos é 1 inteiro, mais 1 quinto. E aí uma forma abreviada de escrever isso é assim, 1 quinto. Então, esse formato de escrever aqui, a gente chama de fração mista. Ok? Então, é a única diferença aqui é que está suprimindo esse sinal de mais aqui. Né? Mas isso aqui é uma adição. Essa parte inteira e adicionando essa parte quebrada, 1 quinto. Nos outros aqui, esse aqui esses outros dois, né, são maiores do que 2 inteiros, na verdade, né? É bem mais do que 1 inteiro. Então, esse cara aqui, ele passa bem mais do 5, então ele é maior do que 10, na verdade. Então, é a mesma coisa que 10 mais 4 sobre 5, ou seja, 10 quintos mais 4 quintos. 10 quintos, então, 2 inteiros mais 4 quintos. Que aí na forma mista fica 2 e 4 quintos. Pronto, essa aqui é a forma mista. Então, uma outra forma de representar essa fração aqui. E com esse aqui também, né? O 12 é maior do que o dobro do 5, então 10 quintos mais 2 quintos. Então, aqui vai ficar 2 e 2 quintos. Também na forma mista. Compare os números utilizando os sinais maior, igual ou maior. Então, tá aí os números na forma decimal. E aí, para fazer isso aqui, eu vou deixar aqui separadinho esse quadro aqui de novo, porque ele pode ser útil para a gente não cair nas armadilhas aí. No item A, um erro muito comum é o aluno querer comparar, né, já que a parte inteira é igual, né, 5 e 5 aqui, comparar a parte quebrada, só que compara de um jeito errado aqui. Bom,
3 é menor do que 300. Então, isso aqui é menor. E está errado. Então, vamos entender, né, por que está errado. Primeiro, acho que a forma mais correta de ver se está certo ou errado é escrevendo cada número desses no quadro valor de lugar. Então, 5,3 a gente tem que escrever assim, ó, 5 unidades e 3 décimos. E o 5,300, 5 unidades, 3 décimos, 0 centésimo e 0 milésimo. Ou seja, esse 0 e esse 0 são desnecessários. A gente pode suprimir. Então, na verdade, o que a gente precisa comparar aqui não é 3 com 300, até porque esse 3 é 3 uma certa coisa, 3 décimos. Esse 300 não é 300 décimos também, é 300 milésimos. Então, não é para comparar só 3 e 300, né? Porque aqui é 3 décimos e aqui, esse cara aqui é do 300 milésimos. Só faz sentido falar que, por exemplo, 7 é menor do que 9 quando a gente está comparando unidades iguais, né? Então, 7 canetas e 9 canetas. Tá? Então, quem tem menos canetas é quem tem 7 canetas. Agora, se eu estiver comparando, sei lá, 7 quilômetros com 9 metros, tá? Embora o número 7 seja menor, mas essa distância aqui vai ser maior. 7 quilômetros é muito maior do que 9 metros. Então, não faz sentido usar quando eu não estou tratando com a mesma unidade. Então, esse mesmo cuidado a gente tem que tomar aqui. Nesse caso, portanto, organizando aqui no quadro valor de lugar, a gente vê que são a mesma coisa. Esses dois números aqui, portanto, são iguais. No item B, a mesma coisa. A parte inteira é igual, 6 e 6, e aí eu tenho que tomar cuidado. Não posso comparar 4 com 0,5 como se estivesse comparando parte inteira. Porque esse 4 é uma coisa e esse 0,5 é outra coisa. Escrevendo aqui no quadro, vai ficar 6,4, assim. E o 6,05 vai ficar assim. Ok? E aí tem formas diferentes de a gente comparar isso. A forma mais fácil, que eu acho, é igualando a quantidade de casas decimais. E eu posso igualar isso preenchendo esse zero adicional aqui, por exemplo. Né? Esse cara que tem só uma casa decimal, eu posso colocar ele com 2 casas decimais acrescentando esse zero, que não faz diferença para esse valor aqui, mas fica mais fácil de a gente comparar. Agora sim, eu posso comparar, por exemplo, 40 coisas com esses 5 coisas, porque são a mesma coisa. Inicialmente, quando eu tinha só o 4, é 4 décimos, o outro é 5 centésimos. Agora não, colocando esse zerinho aqui, eu tenho 40 centésimos e 5 centésimos também. Então, se eu estou tratando da mesma coisa, agora faz sentido comparar. Como 40 é maior do que 5, então, de fato, esse número aqui é maior do que o outro. O 6,4 é maior do que o 6,05. No item C, mesma coisa. Quem ainda não está seguro, escreve os caras aqui no quadro valor de lugar. 8,6, 8,6. 8,60, certo? Está aqui. Então, aqui também, se eu quiser comparar igualando a quantidade de casas decimais, aí eu posso comparar 60 centésimos com 60 centésimos. Então, esses dois números aqui são a mesmíssima coisa. Tá? Não cai mais na armadilha de comparar 6 com 60 e falar, 60 é maior, então... Não. Cuidado que você tem que comparar coisas que estejam com a mesma unidade. 2,7 e 2,07. Vamos escrever aqui. 2,7 e 2,07. Então, é aquele cuidado, né? Não vou cansar de falar isso, que comparar isso aqui também pode cair na armadilha. Mas 7 é a mesma coisa que 0,7, aquele famoso zero à esquerda. Cuidado, o zero à esquerda não faz diferença na parte inteira. Na parte decimal, ele faz diferença. O que não faz diferença na parte decimal é o zero à direita. Né? Então, se eu quisesse preencher aqui, 2,7 é a mesma coisa que 2,70. Certo? 7 décimos ou 70 centésimos são a mesma coisa. Então, agora sim, que ambos estão com a mesma quantidade de casas decimais, agora eu posso comparar 70 centésimos com 7 centésimos.
Então, se o cara aqui de cima é maior, então o primeiro número é maior do que o segundo. Item E, 5,4. Então, aqui, ó, 5,4. E aqui, 0,5,4. Então, a vírgula está aqui. Então, escrevendo assim, ó. Agora sim, esse zero é aquele famoso zero à esquerda que não faz diferença mesmo. Então, esses dois caras aqui são iguais. 8,7, 8,12. Vamos escrever 8,7, 8,12. Então, não posso comparar 7 com 12 como se estivesse comparando números inteiros. Tem que igualar a quantidade de casas decimais aqui. 70 e 12. Agora sim, como 70 é maior, então 8,7 é maior do que 8,12. 5,31. 5,31. E 5,301. Bom, esse zero aqui no meio faz diferença. Então, até esqueci da casa dos milésimos aqui. Então, acrescentando aqui esse zerinho, agora eu vou comparar 310 com 301. Como 310 é maior, então o primeiro cara é maior. 1,2 e 10,2. 1,2, 10,2. Esse aqui é mais tranquilo. Esse zero aqui também faz diferença, obviamente. O zero à direita da parte inteira faz diferença. Então, a parte inteira aqui é 10, a parte inteira aqui é 1. Então, esse é tranquilamente o da direita que é maior. E 1,02 e 10,2. Aqui também é tranquilo. A parte inteira desse cara aqui é maior, então esse aqui é menor.